Porque aqui eu vou, pelo menos, anotando. Sim. de Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. O tema de hoje, então, são as alterações da Lei Maria da Penha com a doutora Adriana Mello, juíza do primeiro Juizado de Violência Doméstica e presidente do Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero, e professora da EMERGE. Antes de passar a palavra para a nossa querida Edna, eu gostaria de dizer que Helena Piragibe, nossa presidente, está com problemas no celular, que é um celular novo, então ela está com problemas e não está conseguindo entrar. Mas nós vamos ficar por aqui tentando substituir a nossa presidente. Então, antes de passar a palavra para a nossa querida Edna, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. As perguntas deverão ser feitas pelo chat, pelo Facebook, e serão lidas no final. Aquelas pessoas que precisarem de certificado devem requerer, como nas outras aulas, mediante um requerimento, no e-mail do CEDIM, que vai ser colocado também no final dessa apresentação. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para Edna Calheiros, que vai abrir o evento e dar as boas-vindas. Edna, é com você. Boa tarde. Eu estou nesse momento incrivelmente maravilhoso, dando boas-vindas a todos e todos os participantes deste evento, e a gente terá a figura da doutora Helena aqui conosco. Eu estou da honra de representar a Gertrude Cedim. Helena Piragibe nos apresenta, perdeu o celular, teve que comprar um novo celular e não está conseguindo adaptar bem a ele, está com problemas técnicos que ainda estão sendo ajustadas, mas, gente, aqui na condição de uma direção colegiada, a gente substitui imediatamente. Eu estou aqui na condição de integrante da direção colegiada, secretária de Finanças do CEDIM, dando boas-vindas, tendo a honra de apresentar a doutora Adriana Ramos de Mello, juiz titulado do primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, presidente do Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero, da EMERGE, pós-graduada lato sensu em Gênero e Direito pela Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, EMERGE em 2017, doutorado em Direito Público e Filosofia Jurídico-Política pela Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha, e ainda, a complementar esse brilhante currículo desta mulher maravilhosamente militante, participante de todos esses movimentos,
Nós temos a honra de dizer que ela integra a missão de segurança do CGNJ. Este curso foi uma integração do CENIM com a doutora Adriana, incrivelmente lutadora para que nós conseguíssemos realizar essa conjunto do Estado do Rio de Janeiro, está atingindo todos os municípios através de conselhos, de gestoras. Está havendo movimento do Fórum de Gestoras dos Conselhos Municipais e esse evento, olhando os resultados têm sido incrivelmente maravilhosos, e eu tenho a honra de passar a palavra para a doutora Adriana. Muito amiga, companheira, lutadora, guerreira, essa Luísa maravilhosa que vem lutando pela causa da mulher, pelos direitos da mulher, enfrentamento à violência contra a mulher. Obrigada, doutora Adriana, por estar ao nosso lado, está enriquecendo toda essa nossa trajetória enquanto dirigentes da sociedade civil, pela primeira vez com o Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Obrigada, querida Edna, uma amiga querida, um prazer estar aqui nessa tarde com vocês, compartilhando um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, algumas informações importantes. Eu fico muito feliz dessa parceria do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres aqui do nosso estado do Rio de Janeiro com a nossa Escola da Magistratura do Estado do Rio, a nossa Emerge, uma parceria já antiga. Quero dizer que estou com muita saudade das reuniões presenciais, dos encontros na Emerge, dos encontros no CEDIM. Então, é uma alegria. Essa pandemia trouxe para a gente essa novidade, né, de fazermos tudo virtualmente, mas não tira a nossa saudade, a nossa vontade de estar juntos presencialmente, esperando que seja em muito breve. Cumprimento também a Tânia, querida, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, a querida Luana, a Érica, e outras todas maravilhosas mulheres aqui do nosso estado do Rio, um estado que já vem aí sofrendo muito, né, em relação às políticas para as mulheres. A gente tem uma série de questões que a gente ainda precisa avançar, mas a gente também tem muita coisa boa acontecendo, né? Uma das coisas boas que a gente vem observando é essa integração com o Fórum de Gestoras Municipais, que vem sendo promovido aí pela querida Edna, Helena Peragibe, uma mulher super importante, né, Tânia? Vocês todas vêm desenvolvendo um trabalho lindo durante a pandemia, já desenvolviam, mas durante a pandemia a gente teve que inovar. A gente teve que criar soluções para se aproximar dos municípios, principalmente os municípios que estão mais ali no interior, mais afastados, né, da capital, do município do Rio. Então, essa integração é muito importante, porque aí a gente escuta o que essas mulheres têm a nos dizer, né, o que as pessoas que moram no campo, no meio rural, estão precisando, o que elas estão querendo, o que elas pretendem. Então, essa aproximação é muito importante. Eu parabenizo essa iniciativa e agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu me lembro, Tânia, eu me lembro, Tânia, que a gente estava numa reunião virtual desse fórum de gestoras e gestores municipais. Eu não lembro em que mês foi, se foi em maio ou junho, não sei, e surgiu a iniciativa, então, da gente estar fazendo esse curso, né, que é um curso sobre direitos humanos das mulheres e também sobre a Lei Maria da Penha, as novas alterações, o que mudou, né, o que melhorou, como essas mulheres podem acessar o Poder Judiciário, acessar a polícia, quais são os seus direitos que elas, às vezes, não sabem que possuem. Então, o curso nasceu disso, dessa ideia de disseminar informações, e informações importantes, porque eu sempre digo, nas minhas falas e nas minhas aulas também aqui na Escola de Magistratura do nosso estado, na nossa Emerge, que a gente tem que falar sobre a Lei Maria da Penha, detalhar a Lei Maria da Penha, porque ela é conhecida por quase 100% da população brasileira. Todo mundo
já ouviu falar da lei, quase todo mundo, até às vezes interessante, você às vezes está numa fila de banco, está numa fila de padaria, de supermercado, ou está num consultório médico aguardando uma consulta, você escuta falar sobre a Lei Maria da Penha. Seja de alguém do lado, seja no rádio, seja na televisão. Então, todo mundo fala sobre a lei, principalmente nesses meses aí, como é março, mês da mulher, considerado o mês da mulher internacional, dia 8, em agosto, que a lei completou agora 14 anos, então tem muitos eventos sobre a Lei Maria da Penha. Em novembro também é uma data, um mês importante, onde a gente discute também várias ações de combate à violência contra a mulher, os 16 dias de ativismo, geralmente 16 dias de intensas discussões, ações, mas detalhar a lei, esmiuçar a lei no seu mínimo detalhe, nas suas entranhas, muito pouca gente faz e muito pouca gente conhece ela. E eu digo para vocês que cada dia que eu leio a Lei Maria da Penha é uma leitura diferente. Nunca é uma lei, nunca é uma leitura igual. Né? Então, ontem eu estava dando aula no curso de extensão aqui à noite, falando sobre a importância da assistência judiciária, da defensoria pública, do papel da defensoria pública na defesa dos direitos das mulheres, e aí a gente descobre uma vírgula, uma palavra que pode mudar tudo, que pode ser muito importante nessa luta pelo combate todo dia da violência contra a mulher. Então, é uma lei que você tem que ler todos os dias. Então, esse dia de hoje, a parte que me cabe, que eu sei que a Leila Linhares, nossa mestra maior, nossa professora de Direitos Humanos das Mulheres, que tem um papel fundamental ali no monitoramento da Convenção de Belém do Pará, que ela faz parte desse comitê, né, do MESECV, né, que é do monitoramento e acompanhamento da Convenção de Belém do Pará aqui na nossa região, né, já falou para vocês sobre a importância das convenções de direitos humanos das mulheres, das mais importantes. Ela provavelmente, né, esmiuçou com vocês, eu pude ouvi-la na primeira aula, depois na segunda eu já não consegui, mas eu soube que foi um sucesso a aula da Leila, né? Então eu tenho um desafio grande de dar continuidade ao que a Leila fez, né? Então, eu vou falar sobre a lei que eu mais gosto, a lei que eu digo que, para mim, é o meu instrumento maior de trabalho, todos os dias. Eu trabalho com essa lei todos os dias. Então, é uma relação muito intensa, né? É uma convivência muito intensa. Eu acordo e durmo com a Lei Maria da Penha atrás de mim. Então, é muito interessante isso. Eu digo que eu tenho a lei, ela fica aqui, eu até imprimo, porque como todo dia, sempre tem uma alteração, uma interpretação nova, uma jurisprudência nova. Então, todo dia eu me consulto da Lei Maria da Penha. E eu faço esse convite a todas vocês. Porque como a lei ela vem sendo alterada, todo dia a gente tem que acompanhar, porque existem no Congresso Nacional mais de 60 projetos de lei visando alterar a Lei Maria da Penha. Ora para incorporar mais direitos para as mulheres, ora para retroceder direitos das mulheres. Então, é um monitoramento e um acompanhamento legislativo que nós precisamos fazer. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem ali uma representação, né, de mulheres que lutam pelo aprimoramento da lei, a gente sabe que a gente tem uma subrepresentação no Congresso. Nós, mulheres, embora nós sejamos mais de metade da população brasileira, no Congresso Nacional nós não estamos plenamente representadas, porque nós temos ali em torno de 18%, eu acho, na própria Câmara, em termos de Senado, a gente tem uma quantidade menor de mulheres. Então, enquanto a gente não tiver uma representação paritária no Congresso Nacional, a gente vai observar alguns retrocessos em relação aos direitos das mulheres e das minorias. Eu estava assistindo uma entrevista de uma historiadora muito importante agora, essa semana, num canal desses de televisão, e ela dizia isso, que o nosso Congresso não representa o povo brasileiro, assim. Porque não tem negros, né? Nós somos os negros e negras são mais da metade da população brasileira, entre pretos e pardos.
conforme dados do IBGE, e nós não temos a população negra representada no Congresso. Em relação à população LGBTQI+, nós também não temos uma representação. Em relação às mulheres, também não temos. Então, isso tudo tem um impacto nas legislações em relação às mulheres, em relação aos direitos das mulheres, aos direitos sexuais e reprodutivos, aos direitos à educação, né, à justiça. Que agora a gente, quando fala em Lei Maria da Penha, a gente pensa logo no acesso à justiça. Mas a Lei Maria da Penha, ela também prevê uma parte importantíssima sobre a prevenção de outras formas de violência, não apenas a violência doméstica. Embora ela tenha incidência no âmbito da violência doméstica e familiar, ela é uma lei super importante, é uma lei que é quase um estatuto realmente, pode ser considerado um estatuto de proteção das mulheres no Brasil. Então, eu quis fazer esse preâmbulo, porque isso é muito importante para nós ficarmos vigilantes em relação ao Congresso Nacional, nas pautas que estão acontecendo, porque às vezes a gente nem vê, passou um projeto de lei sem grandes discussões e, de repente, a gente tem aí um retrocesso muito grande. Mas a gente está aqui para falar das alterações à lei, então eu vou me permitir compartilhar aqui uma apresentação que eu preparei para vocês. Vou tentar cumprir meu prazo, não vou porque eu quero mais, né, Tânia? Edna, eu quero ouvir também, quero tirar, se eu puder, as dúvidas que eventualmente surjam, que a minha intenção, eu não domino tudo, a gente aprende, a cada dia que passa, a gente aprende mais e um pouquinho. A gente tem que ter a humildade de que a gente não tem todos os conhecimentos. Então, eu estou aqui mais para aprender com vocês do que, eventualmente, ensinar alguma coisa, principalmente mulheres que atuam aí há muito tempo na defesa dos direitos das mulheres. Né? Como são Helena, Tânia, Edna, são mulheres históricas aqui do nosso estado, que conhecem muito a Lei Maria da Penha, mas que a gente está aqui para trocar experiências e informações sobre esse marco legislativo tão importante. Né? Então, a Leila já deve ter iniciado essa fala, mas eu vou vou ganhar 5 minutos falando aqui sobre isso, né? O porquê da Lei Maria da Penha, né? Que é uma política do Estado brasileiro. Eu digo que a Lei Maria da Penha é um divisor de águas. Existe um Brasil antes da Lei Maria da Penha e um Brasil depois, principalmente em relação à proteção e também ao fenômeno violência contra as mulheres. Né? Ela decorre, como a Leila já deve ter falado, de obrigações assumidas pelo Brasil no âmbito da Organização das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos. Né? O Brasil ratificou essas importantes convenções, é fruto de uma articulação estratégica, né? No campo político dos movimentos feministas e latino-americanos, para o reconhecimento como violação de direitos humanos. A Leila mesmo tem um artigo belíssimo sobre esse tema, onde ela fala que a Lei Maria da Penha, como um resultado da advocacy feminista, esse artigo é imperdível para quem ainda não leu, eu posso passar se for do interesse de vocês, para quem quiser se aprofundar e dar uma lida, né? Foram mais de 30 anos de lutas sociais. A gente tem um outro livro, que também é da Fabiana Severi, que fala Lei Maria da Penha, é um projeto jurídico feminista brasileiro. Porque a Lei Maria da Penha ela não surgiu em 2006 do nada. Foram 30 anos de lutas, de conquistas do movimento feminista brasileiro e também de acadêmicas e teóricas que começaram a incorporar esses estudos nas universidades. E começou a haver esse diálogo muito grande entre os movimentos sociais e a academia, né? Portanto, ela é fruto também, né, de uma ação coletiva com as ONGs feministas. Uma delas é a CEPIA, né, que é dirigida e coordenada pela Leila e pela Jaqueline, e outras, tem a Temis, né, a Agende e outras ONGs tão importantes no Brasil, e foi fruto dessa mobilização política intensa desses movimentos que lutaram aí pelo combate à violência contra as mulheres.
Então, é uma lei que tem no seu contexto, no seu histórico, essa luta das mulheres. Por isso que eu fico preocupada quando há alteração à Lei Maria da Penha, sem que tenha havido uma discussão como foi a lei para a implantação, para a gente ter essa lei. Foram muitos debates, muitas audiências, foram ouvidas todas as mulheres, de todos os segmentos, lembrando que não existe um tipo só de movimento feminista no Brasil, são vários os movimentos, são várias as mulheres, né? A gente tem uma diversidade enorme. Então, a Lei Maria da Penha, ela reuniu toda essa gama, todo esse segmento de mulheres para ter essa lei que é tão importante. Então, quando a gente vai alterar, a gente tem que ter essa discussão semelhante, a gente tem que ter isso em mente, da importância desses debates, né? Então, ela define essas linhas dessa política nacional, ela afasta, em definitivo, a Lei 9.099, né? Ela cria um mecanismo judicial específico, que são os juizados especializados de violência doméstica, do qual eu sou titular do primeiro aqui do Rio, do nosso município, né? Ela inova com uma série de medidas protetivas de urgência importantíssimas, eu digo que é o coração da Lei Maria da Penha. Ela reforça a atuação das defensorias e também das delegacias de atendimento às mulheres. Então, toda uma atuação é voltada para a Lei Maria da Penha, muito na proteção, né? E também na repressão e punição desses casos de violência doméstica. Então, os objetivos da lei é justamente coibir, né, e prevenir a violência contra as mulheres. Aliás, essa está no artigo 1º da lei, o objetivo dela, né? Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, não tem nem dúvida. E ela tem um embasamento constitucional. Então, está lá no artigo 226, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal, dizendo que cabe ao Estado brasileiro coibir a violência no âmbito das relações familiares, né? Então, isso é uma obrigação constitucional e a Lei Maria da Penha também vem atender a esses comandos internacionais, né? Ela tem aí uma disposição interessante, tem uma parte de conteúdo, ela fala do conceito de violência doméstica, né, que é ação ou omissão no artigo 5º, e aí a gente já vai passeando pela lei aqui. Antes de entrar no artigo 5º, eu queria citar a importância do artigo 4º da lei, que diz que, na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina, e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, esse artigo 4º é importantíssimo também. Isso serve como um norte para a gente interpretar a lei, sempre levando em conta as particularidades e as vulnerabilidades que as mulheres sofrem quando estão vivenciando uma situação de violência doméstica na sua casa ou na sua família. Então, a lei ela traz isso no artigo 5º, já explicando o conceito de violência doméstica, fala que a violência deve ser baseada no gênero, ou seja, a violência tem que ser praticada contra a mulher pelo fato dela ser mulher. A gente não está entrando aí no conceito de biologia, de sexo, e sim de gênero, né? Por isso que toda violência, para ter incidência da Lei Maria da Penha, precisa ter esse componente que é baseada no gênero. Ela constitui uma das violações de direitos humanos, tá? Expressamente no artigo 6º da lei, que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos das mulheres. Então, isso é importante. O contexto da violência, o artigo 5º fala também que ela pode ser praticada no âmbito da unidade doméstica, né? E pode ser praticada no âmbito da família e também em qualquer relação íntima de afeto. É importante porque aí tem os vários contextos em que a violência ocorre. Então, não necessariamente precisa ter acontecido no âmbito da unidade doméstica. Então, pessoas da mesma família, mas que moram fora da unidade doméstica, se a violência ocorre,
também tem a incidência da Lei Maria da Penha, ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Isso é muito importante a gente ter em mente, tá? A violência de gênero contra as mulheres, ela tem também, a gente não pode deixar de mencionar, esse componente cultural, né? De ser o seu grande sustentáculo e fator de perpetuação. O Brasil é um país ainda extremamente preconceituoso, né, e discriminatório em relação às mulheres. Até pouco tempo, a gente via um sem número de propagandas onde a mulher era colocada como um objeto. Até recentemente, propagandas, inclusive, de grandes empresas de cerveja, de marcas de cigarro, de bebidas alcoólicas em geral, sempre subjugando, sempre subalternizando e objetificando o corpo da mulher brasileira. Nunca vou me esquecer, e falo sempre isso, da propaganda da Copa do Mundo do Brasil, em 2014, eram justamente mulheres negras colocando a imagem, o corpo da mulher brasileira, da mulher negra, como propaganda do Brasil, né? Sempre associado ao carnaval, né? Ao culto do corpo belo da mulher brasileira. Isso realmente é uma situação prejudicial e isso é um reforço dessa cultura brasileira de tratar as mulheres como um objeto. Um objeto onde pode ser dominado, onde pode ter a propriedade por parte do segmento, de algum segmento da sociedade, no caso, o homem, né? Grande parte das propagandas colocavam também aquele ideal do corpo feminino, sempre colocando e expondo, né, o corpo da mulher brasileira. E também algumas mulheres que se sentem, que a gente tem isso, né, obrigadas aí a ter esse corpo belo, a não ter estria, a não ter celulite, mulheres que têm buscado cirurgias plásticas e até métodos invasivos e inseguros para pertencer ou fazer parte, né, desse corpo aí perfeito que não existe. A gente, nenhuma mulher, a gente sempre diz isso, né, e muitas mulheres acabam morrendo. Inclusive, a gente pode até dizer que isso é uma forma muito grave de violência contra a mulher, né, exigindo que as mulheres tenham um corpo perfeito. Então, isso tudo está dentro da cultura brasileira, né, de perpetuar essa situação de que as mulheres são objeto, né? Então, a violência de gênero, ela traz isso pode ser considerada uma violência de gênero, e quando praticada, né, nas relações íntimas de afeto, tem um componente mais grave ainda, porque esse agressor, ele conhece bem os hábitos da mulher, os sentimentos, ele sabe como a mulher vai agir e reagir. Ele sabe, digamos assim, o ponto fraco dessa mulher, né? Onde a mulher ali, principalmente a gente observa mulheres que estão, por exemplo, grávidas ou acabaram de ter o seu filho, é um momento de fragilidade, de vulnerabilidade das mulheres. A gente tem observado, principalmente em questão do feminicídio, muito acentuado mulheres grávidas mortas pelos seus companheiros e companheiras, ou logo em seguida ao parto. Tanto é que é uma causa de aumento do crime, da qualificadora do feminicídio, se o crime é praticado contra a mulher grávida, gestante, ou naqueles primeiros meses que ela acabou de parir, né? Então, a gente tem na violência doméstica esse componente perverso, né? Que é o fato do agressor conhecer absolutamente tudo, os passos onde ela anda, o que ela faz, com quem ela fala, família, amigos e amigas. É como se fosse verdadeiramente ela estar dormindo com o seu inimigo, né? Então, fatores que também contribuem muito para a violência contra as mulheres no Brasil. Além dela estar enraizada, existe a ideologia do direito e do privilégio dos homens sobre as mulheres. A necessidade de afirmar o controle ou o poder masculino sobre essa mulher.
o reforço dos papéis de gênero, né? Mulher é mais afeta, entre aspas, aos cuidados, acaba a mulher tendo que cuidar da casa, tomar conta dos filhos, administrar a educação dos filhos, não raras vezes, além dos filhos, da casa dela, do trabalho, ela tem que cuidar dos idosos da família, a mãe, os avós, às vezes a tia, né? Às vezes a própria sogra, ela acaba assumindo esse papel de gênero destinado às mulheres, que é tão enraizado no Brasil, que a gente ainda não conseguiu fazer essa ruptura, né? O desencorajamento ou a punição do que é considerado comportamento aceitável para as mulheres, né? Então, isso tudo a gente depois traslada para o jurídico, né? São conceitos que estão no imaginário da sociedade brasileira, extremamente patriarcal e desigual em relação às mulheres, mas isso também traslada para o campo do direito, que é o que a gente chama, além do patriarcado, que a gente vive em todas as áreas, não apenas na área do direito, mas a gente vive o patriarcado na educação, a gente vive o patriarcado no sistema de saúde, a gente vive o patriarcado na segurança pública, a gente também vive o patriarcado no campo do direito, no sistema de justiça, que é o que a gente está tentando combater, primeiro dar visibilidade a isso e depois enfrentar isso com projetos e ações para realmente acabar com esse patriarcado dentro do direito brasileiro, ainda muito existente. Tem teóricas feministas do direito que estudam isso profundamente no Brasil, como, por exemplo, a professora Ana Lúcia Sabadell, a professora Carmen Raim Campos, né? A professora Fabiana Severi e outras tantas professoras, Salete Silva, da Universidade Federal da Bahia, né? Que são teóricas feministas acadêmicas do direito que estudam esse fenômeno dentro do patriarcado, dentro do sistema de justiça. Então, as várias formas de violência, eu vou passar bem rapidamente, porque eu já quero ir para as alterações, mas a gente tem 5 formas específicas de violência doméstica e familiar, a física, a psicológica, essa difícil, bem difícil de ser detectada, né? Há um preconceito, porque como a violência psicológica não deixa marcas aparentes no corpo dessa mulher e sim na alma, é difícil ser comprovado em juízo, não há perícia suficiente, as mulheres têm adquirido doenças que podem realmente impactar na saúde mental dessa mulher, como depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático e outras doenças de ordem psiquiátrica que as mulheres vêm adquirindo como sequela da violência física que ela sofreu, né? Mas é difícil fazer esse nexo causal que a gente chama, né? Mas a gente tem avançado isso no âmbito dos juizados especializados, com o apoio e ajuda das equipes técnicas, das psicólogas que atuam nas varas, né? E assistentes sociais. A violência sexual, que essa é dramática, essa é terrível também, e tem ali um componente muito grande, porque é um crime de poder. A gente sempre está dizendo que o estupro não é para satisfazer prazer, para dar prazer ou satisfazer a lascívia, e sim um crime de poder, para demonstrar que esse homem pode dominar a sua, digamos assim, a sua presa, né, que é a mulher. É ali um exercício latente, evidente, de poder desse homem sobre essa mulher. O estupro conjugal, muito pouco falado, muito pouco comentado. As mulheres acham que têm ainda a obrigação de manter relação sexual mesmo sem vontade. Isso é estupro passível de registro de ocorrência policial. Né? As mulheres podem e devem dizer não à relação quando elas não desejam manter a relação, não é porque é marido, companheiro, que elas são obrigadas a fazer sexo a hora que eles querem, e isso é muito pouco falado, muito pouco estudado no campo do direito, mas é importante a gente falar. A questão da violência sexual contra meninas e adolescentes, grande parte dos estupros ocorrem com as meninas entre 0 e 13 anos, né? Então se discute muito isso no campo da violência doméstica. Tem sim, se for estupro contra menina, adolescente, mulher idosa, tem a incidência da Lei Maria da Penha, justamente porque o estupro por si já é um crime de gênero, não tem como afastar
um crime de gênero de um estupro praticado no âmbito doméstico familiar contra uma menina de 3, contra uma menina de 4, infelizmente, como a gente viu recentemente, essa menina de 10 anos que foi violentada sexualmente, estuprada desde os 6 pelo seu tio, né? Grande parte dos estupros são praticados por pessoas próximas a essa vítima, a essa menina, a essa adolescente e essa mulher. Claro que existe violência sexual praticada fora do âmbito doméstico, tem sim, mas a grande parte é praticada no âmbito da clandestinidade do lar, entre 4 paredes, e muito difícil de ser denunciada pelo medo, pela vergonha, pelo preconceito. Não é fácil para ninguém, muito menos para uma criança, como que ela vai denunciar a violência daquela pessoa que deveria protegê-la, né? Às vezes as dúvidas, onde procurar ajuda, como sair desse processo de violência tão difícil que vem ceifando a vida de várias mulheres no Brasil. A violência patrimonial, essa muito pouco falada, mas que vem acontecendo muito. A gente tem observado mulheres que perderam tudo durante o relacionamento, mulheres que tiveram suas contas saqueadas, seus celulares danificados, seus objetos de trabalho, como computador, máquinas, né? Danificados pelo agressor, porque ali, às vezes, é o único instrumento de trabalho daquela mulher, é da onde ela tira o seu sustento, ali, às vezes, no lar, até mesmo fazendo um bolo para fora, costurando. Uma mulher que necessita, principalmente durante a pandemia, eu peguei muito isso, dando ao celular, dando ao computador da mulher, mulher que precisava do seu computador, do seu instrumento de trabalho danificado. Isso é violência patrimonial, Lei Maria da Penha. O furto e o roubo, peguei vários furtos e roubos de celular de mulheres praticados pelo marido, pelo namorado, pelo companheiro. Então já me perguntaram, mas o furto e o roubo é violência doméstica? É, se foi praticado pelo companheiro, pelo marido, pelo familiar, pelo tio, pelo quem quer que seja. É sim violência patrimonial e tipificado no Código Penal. E a violência moral, essa aqui também é bem grave, é o 3º maior crime e incidente na Lei Maria da Penha. O primeiro é a lesão corporal, o segundo é o crime de ameaça e o terceiro é a injúria, né? A injúria, as humilhações, os xingamentos, né? O menosprezo em relação à condição da mulher, né? As mulheres têm também sofrido muito com a violência moral. Então, essa Lei Maria da Penha, ela traz tudo isso no seu bojo, mas ela não é uma lei totalmente punitivista, ela é uma lei preventiva, né? E aí a gente já vai para o artigo que é importantíssimo da lei, que é o artigo 8º, que fala das políticas públicas, que é o que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo. Quando eu estou aqui, né, uma juíza de direito, titular de uma vara especializada de violência doméstica, falando com vocês sobre a Lei Maria da Penha, eu estou cumprindo o artigo 8º. Por quê? Eu preciso que haja integração operacional do Poder Judiciário com as várias áreas, inclusive com as comissões, com os conselhos. Nós precisamos falar e dialogar. Não existe protagonismo do Poder Judiciário, nem também protagonismo da polícia, nem do Ministério Público, nem com as secretarias de Estado. Todos estamos no mesmo, somos uma rede. E essa rede, ela é dialógica, ela precisa conversar. É uma ciranda, nós todos estamos na mesma ciranda. E a gente precisa conversar sobre as várias questões que envolvem, principalmente a questão da violência contra a mulher. Então, o artigo 8º, eu não vou esmiuçar ele, porque ele não teve alteração nesse último momento agora, principalmente nesses últimos meses. É um artigo que está pronto, é um artigo que está acabado, no sentido da lei, mas ele tem pautas pendentes. Por exemplo, as capacitações permanentes nas várias áreas, isso não está ocorrendo. Né? As capacitações acontecem aqui e ali, sem que ela tenha uma sequência, uma continuidade. E o artigo 8º determina que haja, né? Por exemplo, da Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro. A gente precisa da promoção e programas educacionais que disseminem valores éticos e irrestrito a respeito
a dignidade da pessoa humana. A gente ainda tem pouco isso. A gente já avançou muito aqui no Estado com várias campanhas, mas ainda precisamos de mais. Uma coisa que ainda está na pauta pendente, embora o artigo 8º seja completo, ainda não está plenamente efetivo. O destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, equidade de gênero, de raça, etnia e ao problema da violência doméstica e familiar. Toda a rede municipal de todos os municípios deveriam adequar os seus projetos pedagógicos para inserir essa demanda, para inserir estudos de gênero, inserir o combate à violência contra a mulher. Nas redes municipais e estaduais, deveria ter todo o ensino, desde o ensino mais fundamental, 1, 2, ensino médio, deveria ter disciplina nesse sentido, porque a Lei Maria da Penha é uma lei federal, ela ainda padece de cumprimento integral. Então, a gente tem aqui vários municípios, gestoras, a gente tem que fazer projetos de lei para apresentar nas câmaras dos vereadores, para cumprimento à Lei Maria da Penha, para o destaque nos currículos de todos os níveis de ensino sobre a Lei Maria da Penha. O artigo 9º da lei, esse teve algumas alterações importantes, a gente tem que falar sobre eles. Por quê? Eu não vou nem ficar falando muito aqui, tá? A gente tem que falar da assistência à mulher em situação de violência doméstica. O artigo 9º é importantíssimo, que diz que o juiz deverá assegurar à mulher a inclusão, tá, no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal, sempre observando as diretrizes previstas na Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, né, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Segurança Pública, e, portanto, cabe ao Poder Judiciário, o juiz e a juíza, dialogar e ler todas essas leis e saber quais os programas sociais existentes naquele município. Por isso, essa articulação com os CRAS, com os CREAS, né, com os centros de referência de mulheres. É claro que a gente não tem centros de referência, centros de atendimento de mulheres em todos os municípios. Eu sei que houve um avanço enorme do CEDIM, com apoio aí, a Helena, aí eu parabenizo muito a Helena, né, a Tânia, a Edna, para a criação desses organismos de proteção de mulheres municipais. Mas a gente precisa tornar isso como uma política de Estado, não uma política de governo. Porque muda o gestor municipal, o prefeito, quer dizer, tudo que foi feito na gestão passada acaba, às vezes até numa portaria ou num decreto. Então, a gente não pode mais aceitar isso. Nós, mulheres, temos que pedir que isso tudo seja feito através da Câmara dos Vereadores, a criação de um centro integrado de atendimento às mulheres, com psicólogas, assistentes sociais, com uma parte jurídica, né? Com uma advogada, um advogado especializado em gênero, com uma pedagoga, se possível com uma médica, porque muita coisa a gente precisa de orientação da saúde, uma enfermeira. Quer dizer, esse centro ele pode ser criado através de lei municipal. Né? Então, a gente precisa desse tipo de política realmente como uma política de Estado, né? Que essas pessoas façam concurso público para passar, né? Que esse seja um concurso público que caiam matérias atinentes ao atendimento às mulheres, por exemplo. Né? Então, isso tudo tem que ser feito, ainda não, é uma pauta pendente. É claro que as ONGs, as ONGs são fundamentais. O terceiro setor tem uma parcela enorme de contribuição e deve assim ser. Mas a gente precisa que essas políticas sejam políticas, como eu falei, de carreira, de Estado, para que as mulheres tenham um atendimento de continuidade. Então, caberá ao juiz fazer isso, né? Assegurar a mulher que ela seja incluída, por exemplo, esses programas assistenciais, ela tem que ser inscrita no CAD único para ter auxílio, por exemplo, o auxílio emergencial, para que elas tenham essa prioridade, né, as mulheres em situação de violência. Ela pode ter, gente, se ela for servidora pública, mulher vítima de violência, ela pode ter a sua remoção garantida, ela pode ser transferida de local de trabalho, tá? Sem prejuízo, né, do seu salário,
né? Ela pode ter a manutenção do vínculo trabalhista, por exemplo, se ela for uma pessoa que trabalha no emprego formal, com carteira assinada, direitinho, ela pode ter a manutenção do seu vínculo trabalhista, o juiz pode determinar isso e a empresa não poderá demiti-la. Por quê? Porque ela está vivendo uma situação de violência doméstica. Isso o juiz tudo pode determinar. Só que eu não sei se as pessoas sabem disso, talvez nem saibam e não requerem, né? Por exemplo, o encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, para ela ingressar com ação de separação, para ela ingressar com ação de divórcio, anulação de casamento, isso foi uma alteração da Lei 13.894. Então, o juiz, a mulher, a assistência jurídica à mulher deve ser assegurada em qualquer momento. Em qualquer momento. Isso é direito dela. Nenhuma mulher pode... Ela pode, por exemplo, no momento que ela vai registrar uma ocorrência policial, ela já tem que ser encaminhada diretamente para a Defensoria Pública. Nós temos uma Defensoria Pública no estado do Rio, bastante disseminada, né? Tem uma coordenação voltada para os direitos das mulheres, tem o NUDEM. Então, procurem o contato do NUDEM, encaminhe essa mulher, assim que ela for um CRAS, um CREAS, que ela for um centro de atendimento, ou uma ONG, onde ela estiver no município, encaminha, bota o telefone do NUDEM, bota o telefone da Defensoria Pública, para que essa mulher faça esse contato, para que ela tenha toda essa orientação jurídica do que ela vai fazer. Isso é direito da mulher, pouco falado. E obrigação nossa, enquanto servidoras e servidores públicos, que a gente tem que dar essa informação. Mas se a gente também não sabe, como é que a gente vai informar algo que nós não sabemos, né? Então, é importante que essas mulheres saibam disso. O artigo 9º também fala, tá, que a mulher, aí é uma área, assistência à mulher em situação de violência doméstica, compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência. Olha só. A profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. Portanto, se essa mulher que eu estou falando, entenda-se, qualquer mulher de qualquer idade, pode ser criança, mulher, adolescente, mulher, pode ser mulher na sua idade e também idosa. Todas as mulheres têm que ter direito à contracepção de emergência. Isso não é, a gente não pode nem titubear isso, porque, inclusive, o acesso ao aborto legal, seguro, se essa mulher ela tem esse direito independentemente do registro policial. Não precisa registrar a ocorrência para ela ter acesso ao aborto previsto no Código Penal. São 3 casos. Violência sexual, se causar prejuízo à saúde dessa mulher, à gestação, ou se ela tiver, obviamente, grávida de um feto anencéfalo, em casos de anencefalia. Então, nós, enquanto profissionais que atuamos no atendimento, seja público ou privado, nós temos que ter compreensão que esse é um direito dessa mulher. E nós temos que saber aonde faz o aborto legal. Quais são os hospitais? Aqui no município, todas as unidades, até onde eu fui informada, todas as unidades municipais aqui do município, as unidades de saúde, estão preparadas para realizar o aborto legal, tá? Então, isso é importante que a gente... Está na Lei Maria da Penha, lá na assistência à mulher, tá? A gente também tem, né, como eu já falei aqui, a questão do ressarcimento ao SUS pelo agressor dessa mulher. O agressor, ele deverá ressarcir ao SUS os custos relativos à saúde prestados para o atendimento, o tratamento das vítimas. Tem um custo econômico, além de social, altíssimo da violência doméstica para o erário público, né? E as mulheres acabam sendo atendidas pelo SUS e esse agressor não paga nada. E houve um prejuízo. Além do prejuízo maior à mulher, à saúde, os danos e as sequelas que essa mulher terá também o Estado, Brasil, tendo que pagar por algo que
não deu causa, e sim a esse agressor. E a Lei Maria da Penha foi alterada pela Lei 13.871, justamente para obrigar esse agressor. Aí o SUS, né, obviamente, vai ingressar com uma ação regressiva contra esse agressor, pedindo esse reembolso dos valores que o SUS gastou para o atendimento a essa mulher. E aí faço aqui um elogio ao SUS com todos os problemas que vivenciamos. É o SUS que está dando cabo de muito atendimento. Tem doenças que somente os hospitais públicos podem tratar, né? Teve um caso recente de malária que uma atriz, a Camila Pitanga, né, deu um relato lindo sobre o papel importante que o SUS desenvolve no atendimento a algumas doenças que são raras, doenças que já eram até para estar erradicadas no Brasil, e o SUS na pandemia tem dado sua contribuição. Então é importante a gente ressaltar isso aqui. Além dos custos dos dispositivos eletrônicos destinados ao uso em caso de perigo iminente. A gente tem muitos homens utilizando a tornozeleira eletrônica, tem o botão do pânico. Então, isso tudo é custo que esse agressor deverá ressarcir de acordo com a lei nova. Tem uma outra lei super importante, que é a Lei 13.882 de 2019, que também alterou a Lei Maria da Penha, dizendo o seguinte, gente, isso é importantíssimo aí para os municípios, né? Que a mulher vítima de violência, eu falo vítima, mas eu prefiro dizer mulher em situação de violência, ela terá prioridade para matricular seus dependentes em instituição de ensino mais próxima ao seu domicílio. Por exemplo, se ela mudou de bairro naquele município e a escola mais fica perto de onde ela mora atualmente, ou do seu local de trabalho, essa mulher ela terá prioridade para matricular ali. Tá? Se não for assegurado a ela sem ordem judicial, porque não há necessidade de ordem judicial, mas se for o caso, o juiz pode determinar essa matrícula. Os dados são sigilosos da mulher, então não podem ser divulgados os dados da mulher nem dessa criança, até porque podem requerer e só com ordem judicial. Então, se o agressor for lá pedir esses documentos, ela não pode, a escola não pode dar, porque são sigilosos. A lei decretou sigilo dessas informações. Incluiu mais uma medida protetiva, que é justamente, é importante vocês saberem, eu vou lá pular para o artigo 23 da Lei Maria da Penha. Não sei se vocês estão com a lei aí, mas essa lei poderá, das medidas protetivas de urgência ofendida. Então, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, né? Aí a lei alterou e incluiu o inciso 5º, determinar a matrícula dos dependentes da mulher em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou a transferência deles para essa instituição, independentemente de vaga. Então, a instituição não pode dizer para a mulher, ou para o CREAS, ou para o centro, eu não tenho vaga nessa escola, está lotada. Não pode, porque a lei diz que isso independe de vaga, vai ter que ser criada a vaga. Tá? Por quê? Porque aqui a prioridade é a segurança da mulher e dessa criança. Não adianta a mulher morar num bairro e a sua filha ou seu filho continuar estudando no bairro próximo à casa antiga, onde essa criança pode ser, inclusive, até sofrer alguma forma de violência ou opressão por parte desse agressor. E não tem nada mais tranquilo para uma mãe, para uma mulher, é saber que seu filho está estudando perto de casa, que ela pode buscar e levar, que ela pode ter um parente ou um familiar próximo que pode acolhê-la nesse momento de fragilidade. Nesse momento, todo apoio é pouco para uma mulher que sofre violência. E, gente, ontem eu fiz várias audiências. Até durante a pandemia, assim, eu reduzi a quantidade de audiências por conta da aglomeração e tudo mais. Só que eu percebi que, claro que foi autorizada a audiência virtual, audiência pelo aplicativo Cisco Webex, só que eu não conseguia fazer audiências pelo Cisco Webex, porque a maioria das minhas mulheres não tinham acesso digital, gente. Você achar que todo mundo tem celular com internet potente é um absurdo, é não conhecer o Brasil. É não conhecer a realidade das mulheres.
Nós não temos, as mulheres não têm computador, às vezes não tem, é um celular para todo mundo, para o filho fazer aula. É um absurdo também a quantidade de deveres de casa que essas crianças estão recebendo, um celular precário, um acesso à internet que não existe. Todo mundo compartilha o mesmo ambiente. Como é que essa mulher vítima de violência vai fazer uma audiência pelo Cisco Webex, que não é um processo, um aplicativo fácil também de manuseio? Então, eu, diante dessas dificuldades enfrentadas na minha realidade, olha que eu sou do município do Rio de Janeiro, capital. Eu fico imaginando no interior. Uma mulher da Baixada que mora num bairro mais distante, que divide um ambiente, a sua casa com 4, 5, às vezes é um cômodo para todo mundo morar, sem acesso à água, sem acesso a saneamento básico, sem acesso à saúde, sem acesso digital, e vou fazer uma audiência virtual como? Não tem como. A realidade brasileira é muito diferente do que muita gente acha, né? Então, eu passei a fazer as audiências presenciais, com todos os protocolos de segurança, distanciamento, tudo que era possível, álcool gel. E eu reparei como essas mulheres sofreram durante a pandemia. Como essas mulheres, elas não tinham a quem recorrer. Mulheres que durante as audiências eu percebi a forma como elas se colocavam, o tremor na boca, o gestual, a forma de se colocar. Elas já eram processos antigos, ou seja, as violências já tinham acontecido antes da pandemia, mas durante a pandemia essa situação se acirrou. Então, ontem elas trouxeram históricos e histórias de violência durante a pandemia, muito cruéis. Então, a gente precisa ter essa compreensão do que é a violência contra a mulher e do que essas mulheres sofreram durante a pandemia. Então, caberá esse atendimento ser um atendimento o mais humanizado possível. Por isso que a gente ficou muito feliz quando a gente está disseminando o projeto Violeta para o interior. A gente já foi para alguns municípios da Baixada, alguns municípios do interior, porque justamente visa esse acolhimento dentro da justiça, que é um lugar muito ruim, gente. Assim como eu tenho dificuldade, eu assumo a minha dificuldade de entrar num hospital. Eu não gosto de hospital, eu fico nervosa, eu não gosto do cheiro de éter, tudo ali me incomoda. Assim como eu não gosto de entrar num hospital, muita gente não gosta de ir ao fórum. O fórum é um lugar de sofrimento, é um lugar de paredes cinzas, é um lugar difícil, onde as pessoas estão acostumadas a nem olhar no rosto umas das outras. Então, o projeto Violeta, ele prevê Violeta mesmo, a sala cor lilás, uma pessoa para abrir um sorriso para lhe atender, para lhe ouvir sem interrupção. Então, eu fico muito feliz com esses projetos de acolhimento e atendimento às mulheres dentro dos fóruns, justamente para minimizar o sofrimento dessas mulheres quando precisam acessar a justiça. E falando em acesso à justiça, eu falo aqui do acesso às delegacias, do acesso à polícia, que é muito importante que esse acolhimento também esteja nas DEANs, que esse acolhimento humanizado também esteja numa unidade distrital do interior, que essa mulher possa fazer o seu registro policial, seja em que hora for, a hora que for, que a delegacia esteja ali aberta e de braços abertos para fazer o melhor atendimento. Aliás, isso é o que está na Lei Maria da Penha e que nós temos que começar a exigir. A lei diz no artigo 10 desse atendimento especializado, de preferência por mulheres. Eu sempre falo isso, que toda equipe ter homens, não tem problema nenhum, mas sempre tem que ter uma mulher. E até nos centros de mulheres, pode ter um psicólogo homem, não vejo problema, mas tem que ter também uma psicóloga mulher. Porque chega na hora, eu vejo nas audiências como as mulheres ficam quando é uma mulher que faz as perguntas, a abordagem, todo esse contexto. Então, a lei já fala isso, que esse atendimento tem que ser preferencialmente. Então, não é que seja só com mulheres, porque, por exemplo, não tem mulheres em todos os lugares. Vocês sabem que a gente tem dificuldade de acessar também.
As mulheres, a gente vive uma desigualdade social ainda, estrutural. Então, isso pode, por exemplo, em relação, havia uma legislação aqui no nosso estado há pouco tempo, de que as mulheres, só peritas mulheres, não havia esse termo preferencialmente, só peritas mulheres poderiam fazer os exames periciais em crianças e adolescentes e vítimas de violência sexual. Só que no corpo de peritos legistas não chega a 5% o número de mulheres. E então tem equipes dos institutos médicos legais que não tem mulher. Então, como a lei dizia que só mulher, o que aconteceu? Muitas meninas, adolescentes, ficaram sem fazer os exames periciais. Perde-se a prova, perde-se a coleta de vestígios, e isso pode gerar uma impunidade desse agressor de violência, principalmente contra criança e adolescente, que é uma violência das maiores e das mais bárbaras, né? Então, a gente tem que também entender que tem que ser uma lei que seja factível, que seja possível de ter aplicação. Mas ali fala em preferencialmente a garantia de proteção policial, encaminhamento da ofendida ao hospital. Gente, isso está tudo na lei, não precisa de ordem judicial isso. Essa coisa, eu preciso entrar com uma busca e apreensão para pedir os documentos da mulher que ficaram na casa. Não, pela Lei Maria da Penha não há necessidade. Informem isso para as mulheres. Se for o caso, peguem esse artigo 10. Deixa eu pegar aqui, porque eu gosto de falar com a lei na mão. Tá? Diz assim, tá? No atendimento, artigo 11, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras garantias, entre outras providências, garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao MP e ao Poder Judiciário. Encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Portanto, a própria autoridade policial pode levar essa mulher ao hospital, pode levar essa mulher ao IML. Tá? Aliás, a lei não fala nem pode, fala encaminhará. Então, eu estou entendendo que é uma norma cogente, é uma obrigação, não é uma faculdade. Fornecer transporte, olha só, para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Então, se a mulher for à delegacia registrar uma ocorrência de violência doméstica, devem ser assegurados a ela esses direitos. Uma viatura deve levá-la ao IML, ao hospital, e se for ao caso, um centro integrado para fazer um abrigamento sigiloso. Isso está tudo dentro da obrigação da polícia. Não precisa ordem judicial para isso. Ah, mas eu preciso pedir isso para o juiz. Não precisa. Ah, mas não fizeram isso, então reclama. Vamos começar a fazer na ouvidoria, nas corregedorias, promover esse tipo, até em relação ao próprio Poder Judiciário, um atendimento que não tenha sido bem feito, uma discriminação que tenha ocorrido, porque só assim a gente vai poder apurar e mudar esse paradigma de mau atendimento no serviço público. A gente tem que tornar nossos serviços de excelência. Aliás, nós, servidoras e servidores, ganhamos para isso. Está na nossa obrigação melhor servir, melhor atender e cumprir a lei. A lei fala isso. Aqui, se necessário, cabe à delegacia, à autoridade policial, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Entendeu? Então, isso está ali no que diz a lei. Outra coisa super importante que foi alterado pela Lei 13.894. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para eventual ajuizamento perante o juízo competente de ação de divórcio, anulação de casamento ou dissolução de união estável, quando a mulher não é casada, vive em união estável com seu agressor. Companheiros, isso é muito mais comum. Então, ela precisa saber de tudo isso na delegacia e precisa exigir que esses direitos lhe sejam assegurados. Eu acho que poderia ser feito até assim, são direitos da mulher.
entrando numa delegacia, você pode pedir isso, 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 isso. Eu faço uma analogia, me perdoem, mas ao Código de Defesa do Consumidor. Para você poder reclamar pelos seus direitos como consumidor, um serviço mal feito, um produto que tem um vício oculto, uma compra que você tenha feito de forma errada, você tem que reclamar para você ser ressarcido daquele valor, para que as coisas aconteçam e mudem, né? Então, é a mesma coisa. Se as mulheres não sabem que isso é direito dela, elas não têm como exigir. E tem que ser divulgados os canais de denúncia, as ouvidorias, as corregedorias, os e-mails de reclamação. Mais ou menos assim, você entrou aqui, você gostou do seu atendimento? Se não gostou, reclame para o e-mail tal. Eu preciso saber para melhorar o meu serviço. Eu preciso saber o que acontece para poder prestar um serviço de melhor qualidade para as mulheres. Então, nós temos que ter esse compromisso, nós aqui desse fórum, desse colóquio que a gente está aqui, desse compromisso público, que as mulheres, elas têm um índice alto, gente, do chamado analfabetismo jurídico. Não é que ela é analfabeta, ela é letrada. Mas o letramento jurídico, nem todas elas têm. E nós, ainda que não sejamos da área do direito, porque eu sei que tem aqui profissionais de outras áreas, psicologia, pedagogia, de outras áreas, antropologia, da área da saúde, minimamente o que está na Lei Maria da Penha, a gente tem a obrigação de saber. Então, eu faço um apelo para a gente ler detalhadamente a lei e colocar em tópicos. Tá? Eu acho que seria até um exercício para a gente, até para a nossa próxima aula, vocês pensarem nessas alternativas, para a gente colocar nos serviços, é direito da mulher, de acordo com a Lei Maria da Penha, isso, 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 em letras garrafais. E colocar e mostrar isso para as mulheres, para que elas se empoderem e se apoderem dessas informações. Então, essas foram as alterações muito importantes da Lei Maria da Penha. Uma outra, eu já vou caminhando, são 15h30, que eu quero deixar para o debate, já passou até meia hora, mas são muitas coisas e eu não vou dar tempo, ainda bem que eu tenho outra aula, então eu vou ter que correr. Só vou falar rapidamente dessa questão do registro de porte de arma, que a lei foi alterada, Lei 13.880, que caberá à autoridade policial, olha só, verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo. Se tiver, deverá juntar aos autos a informação e notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro da emissão de porte. Essa alteração legislativa ela veio em boa hora diante da flexibilização do uso de armas de fogo no país. Foram vários decretos, várias alterações, vários normativos no sentido de flexibilizar o uso da arma, e isso para as mulheres é muito perigoso. É muito perigoso, por isso o próprio Congresso, olha só, altera a Lei Maria da Penha através da Lei 13.880, para incluir isso no registro policial, mesmo que a violência não tenha sido praticada com arma de fogo. Se a mulher mencionar que existe arma de fogo em casa, ou que o seu agressor possui registro ou posse, ou ele faz parte das forças de segurança, seja policial, militar, civil, guardas, enfim, forças, qualquer força, ele deverá informar isso, e eu vou dizer que o juiz terá que buscar e apreender essa arma, independentemente dessa violência ter sido praticado, mais uma vez reforço, com o uso dessa arma de fogo. Então, são mudanças que veio realmente para proteger a mulher. A gente ficou feliz com essa alteração, embora a lei já tinha essa previsão, que é a busca e apreensão de arma de fogo, o Código de Processo Penal já autorizava isso, mas não custa reforçar e ter esse cuidado maior, porque em torno de 50% dos crimes de feminicídio são praticados com uso de arma de fogo. Então, ter arma em casa é um fator de risco altíssimo para as mulheres no Brasil. Então, isso é uma realidade, eu trabalho com isso diuturnamente.
eu vejo que está aumentando essa questão da arma, das ameaças com arma de fogo. As mulheres estão amedrontadas. E durante a pandemia isso foi muito acirrado. Tá? Homens, principalmente agressores, que fazem parte das forças de segurança, tá? Que ameaçam e coagem as suas mulheres em casa. E as mulheres ficam temerosas realmente de que eles possam eventualmente usar essa arma contra elas. E também tem a situação dos filhos, do acesso à arma de fogo por crianças e adolescentes. Tudo isso deve ser levado em conta no momento que essa mulher vai à delegacia de polícia e que o juiz também vá decidir ali sobre as medidas protetivas de urgência melhor adequadas àquele caso concreto. Lembrando que cada mulher é uma mulher, cada história é uma história e cada agressor é um agressor. Não existe uma receita de bolo. Não existe, nem toda medida serve para todas as mulheres. A gente tem que olhar todas essas particularidades e decidir de acordo com o caso concreto. Então, eu vou terminar aqui a parte até a autoridade policial e na outra semana a gente continua a falar sobre as novas alterações. Hoje eu já falei bastante coisa que eu achei que vocês precisavam saber, e eu termino aqui com o artigo 3º da lei, que diz que serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo aos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, é com o artigo 3º que eu termino aqui, aguardando as perguntas que virão. Um beijo e um abraço a todas que nos escutam. Edna? Edna está por aí? Bom, doutora Adriana, vamos aguardar. Então, alô, eu voltei, tinha caído, mas consegui voltar. Uhum. Depois eu queria dar uma orientação quanto aos certificados, tá? Aí você vê o momento que eu entro, tá, Tânia? Beijo. Eu falei sobre isso. Eu falei sobre os certificados. Não, mas é uma nova orientação, sim, tá? eu já faço. Doutora Adriana, claro que agradecer é pouco, né? Tanto conhecimento, tanta ajuda para a gente que trabalha com isso. Eu quero contar rapidamente. Meu marido teve uma prima que sofria assédio moral com relação a corpo e figura física, e aí ela foi fazer uma abdominoplastia, uma cirurgia de estômago e veio a falecer. Então, muito jovem, isso é muito triste que a gente perceba isso. Bom, eu vou passar a palavra para a Edna, então, para ela encaminhar as perguntas. Quantas perguntas? Você quer fazer as perguntas? Toma aqui a câmera. Cachorro, desculpa. Érica? Érica vai encaminhar as perguntas? Então, está com a palavra. Só um segundinho. Nos centros especializados em atendimento à mulher, existem trabalhos voltados para a arte-terapia? Como isso é previsto nestes projetos? É a primeira pergunta. Quem fez essa pergunta? Está sem nome. Deu para entender a pergunta? Eu acho que você pode encaminhar mais perguntas e a doutora Adriana responde em bloco. O que a senhora acha, doutora Adriana? Tá ótimo, tá ótimo. Tá ok. Por texto é melhor? Não, você pode fazer as perguntas. Faz umas 5 perguntas. Quando há caso de violência doméstica com risco de vida para a mulher, além da prisão,
O que mais é feito com o agressor? Existe algum trabalho psicológico, feito para que esse homem aceite a separação e reconheça o mal que ele faz à família? Só temos 3. Só essas, por enquanto. Só essas 2. Então, em relação à questão da arte-terapia, não. A gente ainda não fez, dentro do Poder Judiciário, que eu saiba, né, nada envolvendo arte-terapia, mas acho que seria uma ideia fenomenal um projeto dessa natureza. Eu acho que se fosse associado, além do trabalho de acolhimento às mulheres, que é feito, né? E geralmente todo o trabalho de acompanhamento, de eventualmente até para participação e acompanhamento psicossocial das mulheres é feito em parceria com os centros integrados de atendimento às mulheres, né? É importante a gente falar que o trabalho do Poder Judiciário ele é limitado, né? O que a nossa equipe multidisciplinar faz? A gente elas elaboram um estudo sobre o caso, né? Uma análise psicológica e social da mulher, do marido, do companheiro, do agressor, da família, para subsidiar o juiz na sua melhor decisão. E ela faz, a equipe multidisciplinar, o encaminhamento dessas mulheres e do agressor para a rede de atendimento. Nós não fazemos no Poder Judiciário trabalho terapêutico, porque o Poder Judiciário não tem esse papel de fazer trabalho terapêutico. Quem tem que fazer esse trabalho de empoderamento, de levantamento de autoestima, trabalho mesmo, né, terapêutico com as mulheres, psicológico, é a rede, até para fortalecer os centros integrados de atendimento à mulher. Por isso que a Lei Maria da Penha fala que o trabalho do Poder Judiciário ele deve ser feito mediante um conjunto articulado de ações. Por quê? Nós não temos equipes para isso, e nem é a formação do psicólogo jurídico. O psicólogo jurídico vai sim fazer esse trabalho de ajuda inicial à mulher e vai encaminhar para a rede. Agora, a gente tem visto alguns juizados desenvolvendo trabalhos mais profundos com as mulheres, às vezes grupos de ajuda, grupos reflexivos, mas não conheço nenhum que tenha feito com arte-terapia. Mas eu acho que pode ser uma boa sugestão, eu não sei quem fez essa pergunta, para o próprio município dela, de repente, no próprio centro de atendimento, no CRAS ou no CREAS, propor um trabalho em parceria com o juizado local para se tentar um projeto piloto utilizando arte-terapia. Eu acho que pode ser uma boa solução e ajudar as mulheres do seu município. Em relação à segunda pergunta, que fala da questão do agressor, realmente, o que a Lei Maria da Penha prevê? Se ele cometeu o crime, se, dependendo do crime que ele cometeu, do histórico, dos antecedentes, pode ser que ele, obviamente, seja preso, né? E essa prisão, obviamente, pode desencadear todo, né, um trabalho com essa mulher também. Só que quando ele está preso, ele fica sob custódia do Estado, né? Então, se não houver um trabalho nos presídios, ele não vai fazer trabalho nenhum em relação a essa questão de responsabilização e reeducação. Porque dentro do sistema penal, eu não conheço, pode ser que exista, nenhum trabalho para homens agressores de violência doméstica. Pode ser que exista e eu não conheço. O que existe hoje no âmbito do Poder Judiciário é um trabalho com os agressores, sim, no âmbito dos juizados, mas agressores soltos. Que a grande parte dos nossos casos, os agressores estão soltos. Por quê? Porque os crimes mais recorrentes em violência doméstica, as penas são desse tamaninho. Tá? É até uma crítica que se faz, é uma coisa assim muito incoerente o Código Penal brasileiro. Porque agredir uma mulher, às vezes ela ficando quase 30 dias sem realizar suas ocupações habituais, com o olho roxo, o braço quebrado, danos efetivos na sua integridade física, a pena é de 3 meses de detenção.
a 3 anos. Só que, de acordo com o Código Penal, se alguém furtar o seu celular, ele recebe uma pena de reclusão mais grave de 1 ano a 4 anos. Então, o nosso Código Penal, ele precisa ser revisto. Por quê? O bem jurídico mais tutelado pelo Código Penal brasileiro não é a integridade física nem a saúde, é o patrimônio. O patrimônio no Brasil vale mais do que a vida. O que a pessoa tem é muito mais valioso para o Código Penal e a vida dos seres humanos no Brasil. Isso é uma coisa assim totalmente absurda, e eu me lembro que existe um projeto de lei de alteração ao Código Penal, que também não havia um olhar de gênero. É o que a gente fala sempre. As leis brasileiras são feitas por homens, porque a gente tem quase 90% de homens no Congresso, e também para homens. Não tem esse olhar de gênero. Então, o que acontece? Nós temos, eu também não faço aqui apologia à prisão, porque eu acho que a prisão não soluciona, né? Em alguns casos é a única situação, é a única opção que nós temos, dependendo do crime, da situação que ele pratica, do risco que essa mulher pratica, aí depende da pena, porque aí tem os requisitos da prisão cautelar, como a prisão em flagrante, a própria prisão preventiva e outras modalidades de prisão cautelar, que são importantes ser decretadas, mas a gente tem esse paradoxo, porque as penas da violência doméstica são muito pequenas. Não é que tenha que ter um aumento, mas a gente teria que fazer tudo coerente, pegar o Código Penal e fazer uma revisão geral. Vamos contornar, vamos ver quais são os bens jurídicos mais valorosos para a sociedade. Eu não acredito que não seja outro em primeiro lugar do que a vida. Eu não acredito. Porque se você morre, você não tem mais nada. Então, a vida e a integridade física e psicológica deveriam ser os bens jurídicos mais importantes em termos de Código Penal, em termos de direito e tudo mais. Mas essa não é a realidade. Nós, juízes e juízes, não estou defendendo A ou B ou C, mas nós não podemos aplicar uma lei que não existe. Nós somos obrigados e obrigadas a aplicar a lei tal como ela está. Se o Congresso entende que a lesão corporal no âmbito da violência doméstica tem que começar com 3 meses de detenção e o crime de furto de celular com 1 ano de reclusão, nós juízes não temos a não se lamentar. A gente é obrigado a aplicar a lei que tem. Por isso que às vezes tem até uma incoerência, a gente escuta às vezes assim, nossa, mas esse juiz soltou, ou a pena foi muito baixa, porque não tem como aplicar a pena maior, porque não é prevista no Código Penal. Então, o trabalho hoje que é feito com os agressores, e tem vários trabalhos aqui no Rio sendo realizados, aqui no primeiro e no 5º juizados, a gente tem um grupo para homens autores de violência, desde o início da Lei Maria da Penha. Tinha um trabalho, tem até hoje, não sei se em São Gonçalo ainda existe, mas foi o primeiro trabalho com homens agressores em São Gonçalo, na época, muito bem feito também. Nova Iguaçu tem, a gente tem em outros juizados do Brasil muitos trabalhos com homens agressores, e é fundamental, lembrando que eu vou falar semana que vem, que a Lei Maria da Penha foi alterada também no artigo 22, que trata lá das medidas protetivas de urgência, incluindo o inciso 6º e 7º, no que trata justamente do encaminhamento do agressor para esses grupos de reeducação e responsabilização dos agressores. Então, agora pode ser uma medida protetiva de urgência o juiz determinar esse tipo de trabalho e acompanhamento, o que é fundamental, porque a gente precisa trabalhar as novas masculinidades, as novas perspectivas com esse homem, para que ele se responsabilize efetivamente pelo que ele praticou, até para que ele faça uma mudança, uma desconstrução, né, do que é ser homem para ele, do que é ser mulher para ele. Quais são os papéis de gênero e como que esse contexto se insere nessa nova ordem que vivemos. Isso é que está difícil para muitos homens entenderem, que a situação mudou, que os papéis de gênero, hoje a gente vive em outro momento histórico, que as mulheres têm o direito, sim,
de realizarem e agirem e se comportarem como quiserem, que não existe esse papel de mulher e papel de homem de forma diferenciada, onde sempre as mulheres foram subalternizadas e inferiorizadas frente aos homens. Então, isso tudo é uma mudança cultural que precisa ser feita, e eu acredito muito nesse trabalho com os agressores, porque a gente tem visto realmente resultados positivos nesse sentido. Agora, em relação à pergunta, quando o homem está preso, ele está preso. E aí, se não houver esse serviço dentro das unidades prisionais, esse trabalho não será feito. E a gente sabe que o trabalho, que a prisão, ela, ao revés de reeducar, de ressocializar, como se quer dizer a lei de execução penal, não faz nada disso. A prisão, ela só embrutece o ser humano. Ela torna o ser humano pior do que ela entrou. Né? Não vai trabalhar com esse homem questões que poderiam ser resolvidas e trabalhadas se ele solto fosse, com todas as medidas alternativas à prisão. Por isso que, se você puder conceder todas as medidas alternativas à prisão, comparecimento obrigatório, grupos reflexivos, tornozeleira, botão do pânico, medidas protetivas, se você puder fazer isso tudo, preferencialmente muito melhor do que você encarcerar. Porque lá ele vai ter uma escola, como todo mundo sabe, justamente de crime, né? Porque ele vai ficar preso, não existe uma separação, por exemplo, homens presos em decorrência de crimes de violência doméstica, homens presos por homicídio, homens presos por tráfico, homens presos por roubo. Não existe. Fica tudo junto e misturado. Então, dali para sair algo que seja realmente, que cumpra aí esse efeito realmente de segregação e de reeducação, eu acho muito difícil ser feito para os homens que praticam violência doméstica. Então, não sei se eu respondi, mas fiz um panorama, pelo menos, do que eu acho sobre a situação. Érica. De que maneira podemos contribuir para evitar que, após a prisão ou chamada à delegacia, este sujeito não volte ainda pior contra a vítima e a família? A outra pergunta. Há prazo para a prescrição do RO, do boletim de ocorrência, a partir do fato? Não ouvia. Não ouvia. Nenhuma das duas? Se puder repetir a última. Há prazo para prescrever o boletim de ocorrência a partir do fato? Uhum. A primeira deu para ouvir bem? Se puder repetir a primeira, eu vou responder essa agora, depois você fala da outra. Tá. Então, na verdade, o que prescreve é o crime, não o boletim de ocorrência, tá? Então, por exemplo, o crime pode ter sido cometido hoje e ela registrar a ocorrência daqui a 2 anos, que o que vai começar a prescrição é da data do fato, tá? Da data do crime. E vai depender, o prazo tem sim, todo crime tem um prazo prescricional previsto no Código Penal. Tá? Então, a gente tem os prazos lá no artigo 109 do Código Penal, vai depender, né? Por exemplo, o crime de lesão corporal prescreve em 8 anos, né? O crime de ameaça prescreve em 3 anos, e da data do fato. Então, o importante aí não é a data do RO, e sim a data do fato. Tá? Inclusive para fins, por exemplo, de crimes de ação penal privada, como são os crimes praticados de violência moral, que é calúnia, injúria, e tem um prazo de decadência da data do fato. Por isso que a data do fato é muito importante. Quando a mulher vai registrar a ocorrência, ela falar realmente qual foi a data do fato. Por exemplo, durante a pandemia, muitas mulheres tiveram dificuldade de registrar a ocorrência.
seja porque a delegacia estava fechada, seja porque não conseguiu fazer o R online, 197 não atendeu, enfim, tem vários motivos. Ela ficou com medo, ela ficou com vergonha, e ela agora resolveu registrar. Passou, flexibilizou, a delegacia já está atendendo presencialmente, aliás, desde junho, e ela resolveu registrar, não tem problema nenhum. Ela pode registrar a ocorrência de fato anterior, só que ela vai ter que dizer na delegacia qual foi a data, ou pelo menos a data provável. Entende? Então, por exemplo, ela pode ir hoje, 9 de setembro, registrar uma ocorrência de lesão corporal que ela sofreu em maio. Ela vai lá, registra. O que vai ser difícil? Comprovar a materialidade, porque já passou muito tempo, mas aí cabe à autoridade policial fazer investigação. Ela pode ter fotos da violência, ela pode ter uma amiga, ela pode ter alguém que presenciou. Tudo isso ela vai relatar à autoridade policial, que vai instaurar o que a gente chama de inquérito policial, para apurar a conduta criminosa, que provavelmente, futuramente, dependendo do relatório do delegado, vai culminar numa denúncia e, consequentemente, na ação penal que será ajuizada futuramente, tá? Mas o importante, então, repetindo, não é a data do BO, e sim a data do fato, e a prescrição vai ocorrer de acordo com o que diz a lei penal brasileira. Pois não, Érica, você pode repetir a primeira? Posso. De que maneira podemos contribuir para evitar que, após a prisão ou chamado à delegacia, este sujeito não volte de maneira ainda pior contra a vítima e a família? É uma pergunta interessante, mas assim, é um pouco difícil de responder, porque cada pessoa é uma pessoa, né? O agressor, quando ele é comunicado, por óbvio, de um registro policial ou de uma medida protetiva, ele não fica contente, óbvio que ele não fica, mas a gente tem observado um efeito interessante nos homens, quando é que eles ficam com medo de serem presos. Isso também, quando a mulher denuncia, quando a mulher toma coragem de buscar pelos seus direitos, isso também metacomunica para ele de que ele não pode avançar mais nessa violência, de que ele pode, sim, responder por esse crime e, eventualmente, ser preso. Então, por mais temerosa que essa mulher fique, ela deve se sentir encorajada, sim, a denunciar. E se ele voltar a agredir ou ameaçar, é caso de prisão. Eu tenho reparado que na violência doméstica, esse efeito da prisão e esse medo da prisão faz com que muitos homens reflitam sobre sua conduta e suas ações. Isso pode, sim, evitar um feminicídio. Porque se a mulher não faz isso, ou se ela é desencorajada a fazê-lo, ela pode morrer amanhã. A gente tem observado que grande parte das mulheres que morreram não fizeram registro de ocorrência policial anteriormente. Por várias situações. Uma delas é o medo de morrer, a vergonha. Às vezes, por não acreditar que ele possa fazer algo mais grave contra ela. Existe um ditado que algumas pessoas falam: cão que ladra não morde. Só que na violência doméstica, ele pode morder sim e matar. Cão que ladra na violência doméstica costuma morder. E essa violência, ela é escalonada. Ela vai aumentando com o tempo. Ela pode começar de uma forma leve, e ela perdoa, ela acha que ele está nervoso, é desemprego, é pandemia, é álcool, N motivos. E ela vai protelando, essa violência vai aumentando até chegar na morte. Ou, se não chegar na morte, essa mulher pode perder a própria saúde, porque ela não vai aguentar viver sob o jugo muito tempo de um agressor. Seja na questão física, seja na questão psicológica. E uma coisa que muito tem me preocupado, sobretudo durante a pandemia, e que a gente não tem revelado, é a questão do suicídio. Tá? O suicídio de mulheres vem aumentando, isso dados da saúde. Muito pouco divulgado por razões óbvias, a gente não divulga dados de suicídio
geralmente são feitas algumas campanhas, como Setembro Amarelo e tudo mais. Mas temos que observar o índice de suicídio de mulheres. Não sei se é... Edna falou? Então, o índice de suicídio de mulheres também deve ser investigado à luz da violência Tânia tá aí. Estou aqui. Quer falar, Edna? Quer Pois falar, não. Edna? Edna, está ouvindo? Queria agradecer a doutora Adriana essa sabedoria que nós estamos partilhando. Agradecer a presença de todos e todas nessa aula maravilhosa. A gente vem tendo 2 encontros com Leila Linhares, e agora, doutora Adriana, compartilhar conhecimentos incríveis. E eu queria destacar uma coisa que vai servir de base para a nossa luta. A doutora Adriana nos chama a atenção a importância de nós termos essa Lei Maria e seus ensinamentos e toda uma base legal aí nos estimula a lutar uma política de Estado, para que a gente tenha todos esses equipamentos de ação, proteção e garantia de direitos de mulheres em todos os municípios. Vamos lutar no nosso estado do Rio de Janeiro, amparar esses equipamentos especializados de atendimento à mulher, onde eles não existem, a gente está tendo o acolhimento dos CREs, do CRAI, da polícia, da assistência, mas a importância do equipamento especializado ela é imensa, e a gente precisa continuar lutando por ela. Eu, aqui nesse momento, a gente teve o lançamento, o fórum, até pela doutora Adriana, campanha do Sinal Vermelho, e ao olhar com essa campanha dos municípios, a gente fazendo as reuniões regionais, o Cidinho está compartilhando dessa mobilização dos municípios para a campanha, nós sentimos a importância de ter que fortalecer essa rede. Então, doutora Adriana, muito obrigada. Não podemos esquecer que nós temos semana que vem a continuidade desse encontro, dia 16, com a sabedoria sobre as alterações da Lei Maria Penha, dessas mudanças, a gente compartilhando isso direto. Isso foi um conhecimento muito novo para todos nós, apesar de estar sempre na Lei Maria Penha, chamar atenção para as mudanças de uma importância imensa. E queria dizer o seguinte para todas e todos que estão aqui, que o Diego, que está trabalhando conosco, que o Arthur também, 2 meninos, eles vão fazer uma mudança na certificação, eles vão soltar, depois da última aula da doutora Adriana, a certificação com todas as aulas, desde a doutora Leila, e ela veio conseguir ter saindo o nome de quem participou escrito no certificado. Vocês só precisam fazer o caminhamento por meio do pedido do certificado. E agora a gente vai soltar isso no final do curso, bom? Edna, vai continuar, então, é porque o seu som está picotando um pouco. Vai continuar, então, o requerimento pelo e-mail do CEDIM e vai ser um certificado só para todas as 4 áreas, né? Sim, a solicitação do e-mail do CEDIM. Ótimo. Eu acho que agora ficou entendido. Então, estamos nos encaminhando para o final, né, Edna? Porque a doutora Adriana tem um compromisso às 4 horas. Então, a gente agradece demais e eu queria que a Edna, então, fizesse o encerramento dessa nossa primeira aula e já deixar o convite para a imperdível aula da semana que vem. Edna, é com você. Doutora Adriana já saiu? Não, ela está aqui. Estou aqui, Edna, estou te ouvindo. Não, aqui a nossa querida. Para você fazer o encerramento, Edna. Edna? Acho que a Edna não está no... Oi.
Ouviu? Então, gente, aqui, em nome do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, eu quero agradecer a Tânia Baroni, essa guerreira, que nos segura aí quando a gente cai, aqui em Sapema. Aí as pecas todas que essa anexão dele também muito melhor que a nossa, tá? E, doutora Adriana, muito obrigada por esse momento. E a gente vai encerrar para a senhora possa cumprir seus compromissos e agradecendo a presença de todos. E temos novo encontro, não esquecendo, de quarta-feira que vem, às 12 horas, no novo encontro. Muito obrigada. Ok, obrigada. Obrigada a todas e todos. E até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Beijo.